Bom, e os vereadores de Londrina estão voltando ao trabalho nessa quinta-feira, né? Já dia 2 de fevereiro. E o presidente da Câmara diz que a meta nesse ano é aprovar o plano diretor. Depois de pouco mais de um mês de férias, os vereadores voltam às sessões plenárias nesta quinta-feira, já sob o comando da nova mesa diretiva que foi eleita no ano passado. Manuel Gomes, do Republicano, será o presidente da casa nos próximos 2 anos e destacou que o grande desafio para os vereadores será a aprovação do novo plano diretor da cidade. A expectativa é que o assunto seja votado até o segundo semestre. A gente está com expectativa muito grande, né? A mesa nova constituída, né? Eleita. Nós, vereadores aqui, estamos na maior expectativa de continuar trabalhando com assiduidade com relação à nossa cidade. A gente tem alguns projetos aí, que um deles é o projeto aí do plano diretor, né? Uso, ocupação de solo, sistema viário, né? Perímetro urbano e parcelamento de solo. Nós sabemos aí que nesse final de ano o IPU, o executivo, né, pediu aí a prorrogação por mais 6 meses, mas nós sabemos o quanto é importante nós aprovarmos isso com urgência, porque a cidade precisa avançar, né? A cidade precisa ter as suas metas e diretrizes aí bem claras, e ninguém vai investir enquanto esse plano diretor ele não for na sua íntegra, né, aprovado. Então a gente vai colocar forças aí para poder fazer com que essas diretrizes aí do plano diretor venham para casa e que sejam aprovadas. É muita força e trabalho, né? E a nossa equipe também questionou o presidente da casa, o novo presidente, sobre o nível de debate legislativo para esse ano, né? Porque em 2022 nós trouxemos aqui na Jovem Pan News Londrina um balanço, né? Um levantamento exclusivo feito pela nossa produção que mostrou que 65% dos debates da Câmara envolviam assuntos enviados pela Prefeitura, criação de datas comemorativas, entrega de comendas. E o vereador defendeu os projetos dos colegas, diz que além desses assuntos houve sim projetos importantes em discussão nos 2 primeiros anos de mandato. Com relação a essas pautas que você acabou de citar, né, esses projetos são projetos que é prerrogativa dos vereadores e que é legítimo eles trazerem à casa, né? Só que os vereadores aprovaram nessa casa muitos outros projetos que foram importantíssimos para a cidade. E, infelizmente, às vezes esses projetos não ganham a notoriedade que precisavam ganhar. E acaba se sobressaindo mesmo esses projetos que, para muitos, não têm significância. Quando, na realidade, são importantes para os vereadores e para as pessoas que recebem esse tipo de honra, né? Ou o nome em uma rua, enfim, ou um dia específico. Então, eu penso que tudo é importante. O Manuel Gomes destaca que os vereadores sofrem com inúmeras restrições, principalmente na discussão de projetos. Ele destaca que, por exemplo, muitas vezes eles ficam limitados à apresentação de projetos autorizativos, já que os vereadores, por lei, não podem impor despesas para a prefeitura. O vereador também, ele tem os seus limites, porque tudo que se envolve projeto de impacto, dá vez de iniciativa. O que nós podemos fazer aqui? O que nós podemos aprovar que não dê visto de iniciativa? Né? Mexe com o financeiro, mexe com o dinheiro, dá visto de iniciativa. Ou seja, nós perdemos a nossa competência de ser aprovado. Isso é o que mais acontece. As ideias são boas, mas quando vai para o papel para sair executadas com relação a projetos, não pode. Você pode ver que muitos vereadores têm que ficar aqui aprovando projetos, sabe de quê? De autorização. Eu autorizo o executivo isso, eu autorizo o executivo aquilo. Por que isso acontece? Porque mexe com o financeiro. E quando mexe com o financeiro, o vereador não pode propor esse tipo de projeto. Aí o executivo, ele também não precisa de autorização para executar esse tipo de projeto. Então, desculpa, fica projetos que são autorizativos do legislativo para o executivo que é desnecessário. Entende? Então o vereador, às vezes, ele fica limitado em colocar alguns tipos de projetos aqui que, de fato, são impactantes para a sociedade. E o presidente da casa também falou sobre o que a população pode esperar dessa nova mesa diretiva. Mas o que a sociedade pode e deve esperar dessa nova mesa e dos trabalhos que nós vamos desempenhar daqui para frente? Pragmatismo. Nós queremos enxugar as comissões, estamos já debatendo isso, ter menos comissões. Por que menos comissões?
os vereadores precisam estar na comunidade, ouvindo, resolvendo as demandas da sociedade, da população. As comissões, elas prendem muito os vereadores dentro da casa. Então a gente pretende sim enxugar essas comissões. Isso é um ponto. Outra coisa, dentro do plenário, nós queremos debater os projetos fora do plenário. E dentro do plenário, ir mesmo para se votar os projetos. Assim a gente vai otimizar as sessões. Nós queremos sessões mais diretas, né? Às vezes a gente fica horas e horas e horas e não se resolve. Então a gente quer debater os projetos antes e ir para a sessão para poder executar os projetos. A sessão plenária pode ser acompanhada diretamente da Câmara, que vai ser amanhã, a partir das 14h, ou pelas redes sociais. As reuniões começam sempre, como eu disse, às 14h, às 14h. Amanhã, então, a Câmara de Londrina volta a funcionar, Raquel. Pois é, tem que respirar bem fundo, porque é o seguinte, tem várias colocações aí que me deixaram até bastante assustada, né? Porque os caras estão voltando para trabalhar e colocando empecilhos, não, porque quando a gente questionou a questão da importância dos projetos, né? É porque os projetos não ganham notoriedade. Não ganham notoriedade o que não é importante. A discussão que não é importante. Vamos discutir a questão dos ônibus. Será que não vai ser importante? Mas não, né? Então, ninguém despreza projetos com nome de rua, homenagens que são válidas aí para pessoas que fizeram a história de Londrina, que ajudam a escrever essa história. Ninguém está desprezando. Sim. O que a gente sempre colocou aqui é a falta de prioridade. Pode até caminhar as duas coisas juntas. O problema é que só caminha uma. Só caminha essas coisas pequenas, né? Grandes discussões não são levadas à mesa. Daí eles falam o seguinte, a gente fica restrito a projetos autorizativos, né? A gente não pode impor despesa, ou não pode impor, mas pode negociar lá com o prefeito para que o projeto venha do executivo, pode debater a cidade, pelo que eu saiba aí, a maioria está com o prefeito, deve ter portas abertas lá na prefeitura, não só para conversar com o Marcelo Bellinati, mas com qualquer secretário. E se fosse assim, Câmara nenhuma trabalhava, né? Porque não pode, né? É só autorizativo. Aí a gente não pode fazer nada, então a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar aqui flanando. Ora, que história é essa? Que conversa é essa, né? Eles não são espectadores. Eles têm que ser ativos, eles são representantes do povo. Eu acho que o maior problema da Câmara de Londrina é esse. Eles não entenderam isso. Nós vamos agora diminuir, enxugar as comissões. Enfim, se são desnecessárias, se o debate não é necessário, ok. Mas sempre teve comissão. E o vereador também ia para a rua. Vai para a rua o vereador que se dispõe a ir para a rua e conhecer a cidade e se envolver com as questões da cidade. Não vai para a rua quem não quer. E tem vereador indo, viu? Porque eu tenho vereador aqui, que eu não vou citar nome para fazer propaganda, mas eu tenho um vereador que me manda todos os dias foto na comunidade, o que ele está fazendo e tal, porque um dia eu cobrei. Ele falou, não, Bugans, eu vou começar a mandar então. Tá mandando todo dia. Então tem vereador que está fazendo, então esse discurso não cola. Porque não quer ir. Então vão reduzir as comissões porque não estão indo. Nossa, que conversa preguiçosa. Né? Me deu uma impressão assim de preguiça, de lentidão. Não vão fazer não tá dando, não vai dar. Gente, o que é isso? A gente precisa de vereador atuante, vibrante aí pela cidade. Sabe, a gente teve essa questão aí do centro da cidade que está preocupando muita gente, que fez a CIL se levantar, chamar a força policial. Não tem um vereador. Por que não convidam os vereadores? Para quê? Não fazem nada, né? Então, o vereador tem que entender que ele não fica limitado. Ele pode ser limitado, é limitado, mas não fica. É uma decisão do vereador tomar uma atitude e cumprir a função do cargo. Eu fico perplexa de ouvir um discurso desse. São pautas importantes que a própria Câmara poderia ter levantado, né? Não precisava ser um convite, por exemplo, já que você citou o tema, Sim. Não precisava ser um convite da ACIL para as forças de segurança. Eles poderiam ter levantado isso. Poderia ser um convite da Câmara. Chamando as forças lá dentro. A CIL, né? chamando as forças lá dentro para se discutir esse assunto, né? Não precisava ser o Ministério Público encaminhando uma recomendação sobre os problemas que nós temos com o vapor em Londrina. Poderia ser a Câmara
convocando a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, as forças de segurança também para se discutir o assunto. Mas para isso Né? você está ligado às necessidades da cidade. Você precisa se colocar no lugar do outro, que é esse o papel do vereador, saber o que a população está passando para poder ajudar. Agora, se eu ficar sentada, isso eu não posso, isso não vai dar, isso aqui envolve gasto. Ilegalidade não pode fazer mesmo. Existem regras, os vereadores sabem, quando eles se candidatarem, eles sabem, existem regras dentro da Câmara, não é só na Câmara de Londrina. Sim. Né? Então eu acho que está na hora de sacudir a poeira aí, que terça-feira seja momento para isso, para uma autorreflexão e uma mudança, porque o tempo urge, né? E só para fechar, que eu acho engraçado quando fala assim, imagina, não votamos só projetos como Nome de rua. nome de rua, datas comemorativas. Tivemos muitos projetos importantes. Quais? A gente não achou. É só pontuar. Não foram localizados. Entendeu? É só pontuar. Fizemos isso, fizemos aquilo. Quais? Né? Quais projetos foram relevantes da Câmara nos últimos anos? Tá bem difícil realmente encontrar. É só uma informação exclusiva. A gente citou a questão dos cigarros eletrônicos. Ontem, no final da tarde, eu conversava com o Tenente Coronel Nelson Villa, que já foi comunicado pelo Ministério Público, recebeu ontem na parte da tarde a orientação e disse que já está programando operações planejadas contra esses equipamentos, que a gente deve acompanhar então nos próximos dias e trazer mais informações. É isso, tem que estar na ativa, tem que responder rápido, né? Pan News Londrina 10h14.